A meditação dessa noite é no livro de Abacuque. Estamos mergulhando nesse livro, nesse profeta, nessa palavra. A editora Cultura Cristã preparou um material, um roteiro de culto doméstico que começou com Abacuque, Abacuque 1, 2, 3, agora é os Salmos, O de hoje é o Salmo 1. E nós, como família, resolvemos também fazer a nossa devocional, assim como eu sugeri aí para a igreja, a gente fazer a nossa devocional em Abacuque. E eu queria que você abrisse, então, no livro do profeta Abacuque, e nós vamos ler o capítulo 1 e vamos ler o versículo 2 do capítulo, versículo 1 do capítulo 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e devanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim. Os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajuntam na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando com piedade os povos? E o versículo 1 do capítulo 2 diz: Por-me-ei na minha torre de vigia,
Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Como eu disse, nós estamos estudando esse profeta e é muito interessante porque a profecia de Abacuque não começa dirigida ao povo. Ele não reúne o povo para dizer: olha, assim diz o Senhor. A profecia de Abacuque começa como uma oração a Deus. Ele dirige-se a Deus e diz: até quando, Senhor? Até quando? Talvez a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer para Deus agora seja essa: até quando nós vamos ficar isolados? Até quando esse vírus vai avançar? Até quando ele vai causar o terror que ele está causando na sociedade? Na última quinta-feira, nós fomos reunir com a prefeitura de Sabará. Foi convocado assim os líderes, os pastores, os líderes religiosos da cidade, e juntamente com o médico Dr. Ailton, que é o médico infectologista da prefeitura, nós passamos a manhã de quinta-feira ouvindo estarrecidos a palavra de um especialista, de um pneumologista, sanitarista, infectologista. Ele faz parte de um grupo de expert em coronavírus. Ele já foi para a China algumas vezes, já foi em Brasília reunir sobre esse assunto algumas vezes também. E nós saímos dali estarrecidos, porque uma coisa é a gente receber de alguém, até de um familiar, uma notícia, a gente fica assim, na dúvida, mas quando alguém que é especialista coloca então a realidade, aí a gente percebe quão grave é a situação. E de lá para cá, de quinta-feira para cá, quantas coisas já aconteceram, quantas pessoas já foram infectadas, quantos casos que eram suspeitos e se tornaram confirmados, quantas pessoas em Belo Horizonte. O governador de Minas, eu creio que a maioria dos irmãos viram, ele soltou uma nota ontem, na verdade gravou um vídeo, para a população, falando que passou de 6.000 o número de contaminados pelo coronavírus em Minas Gerais. Estado de calamidade. A contaminação já é comunitária, ou seja, já está circulando a contaminação. A gente pode pegar a qualquer momento. E aí a gente fica assim: meu Deus, até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. É uma palavra até ousada, do profeta, porque ele se dirige a Deus com uma queixa e ele fala com Deus de uma forma assim tão ousada, uma forma tão queixosa e tão contundente, que nós ficamos assim: meu Deus, será que Deus não se incomodou com o profeta de receber essa palavra dele direto? Olha, meus irmãos, nós vamos encontrar inúmeras referências nas Escrituras, inclusive salmos de lamentações, como o Salmo 94, o Salmo 13, o Salmo 77. Depois você pode ler esses salmos, onde o salmista apresentava com honestidade, ele não deixou de crer em Deus, ele não deixou de acreditar na soberania de Deus, mas ele é gerado e é tomado por uma circunstância tão apavorante ou tão difícil, que leva esse homem de Deus, esse salmista, esse profeta, a falar de uma forma tão ousada, tão forte assim: até quando? Até quando, Senhor?
Um dia desse, eu recebi um vídeo, né, falando do carnaval brasileiro, atribuindo, né, ao castigo de Deus, a maneira como Deus resolveu pesar a mão sobre o Brasil por causa da incredulidade, da idolatria. Logo em seguida eu recebi outro vídeo falando de Roma, da Itália, que é o país, que é o berço do catolicismo, que é a sede do catolicismo no mundo, que Deus estava então pesando a mão. Depois eu recebi um outro vídeo falando da China, que é um país ateu, não crê em Deus, que há uma cultura, né, totalmente contrária ao padrão de Deus, até com relação aos animais, aos próprios moradores, né, daquele país. Enfim, o que a gente percebe é que nós temos um tanto de recorte, um tanto de maneira de responder da nossa ótica menor, pequena. E se a gente continuar nesse processo, nós vamos chegar, às vezes, dentro de casa, um acusando o outro. Sabe por que aconteceu isso, mulher? É por sua causa. Isso é você que não é crente direito. Então a mulher acusando o homem, é você que não vai na igreja. Eu estou falando para ir na igreja, você não vai. São vocês, meninos, que não vão para a igreja. O pai fala, a mãe fala, vocês não vão para a igreja. Olha Deus pesando a mão na nossa família. Ou seja, nós entramos numa crise e num julgamento próprio, como mais à frente no capítulo, mais à frente a gente vê que o profeta também, ele usa uma argumentação assim: o Senhor vai aceitar que o perverso domine, né, sobre o justo? O Senhor vai aceitar isso? O Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que é santo, o Senhor que é puro de olhos, o Senhor vai aceitar que o mal prevaleça? E assim, nós corremos o risco de, olhando da nossa perspectiva, a gente continuar no engano e no erro. Vamos ignorar que o Brasil é um país que deu as costas para Deus? Não. E isso traz consequências sobre a nossa nação? Não vamos ignorar isso, é verdade. A palavra de Deus fala que as nações, os povos, eles se rebelaram contra Deus e eles plantaram para si calamidades, eles plantaram para si consequências mesmo reais. E o Brasil está nessa lista também de um povo que deveria ser um país mais ético, mais justo. Nós, como brasileiros, como cristãos, falando do grupo que tem no Brasil de evangélicos, nós deveríamos ser agora o povo de maior exemplo de uma postura serena, sustentada pela mão de Deus nessa hora. Cada pastor, cada igreja, com serenidade e sabedoria, orientando as autoridades, os governantes procurando a gente, os pastores, para tomar conselho, indo lá à igreja presbiteriana, à igreja assembleia, as lideranças do nosso país, das igrejas do nosso país, para tomar conselho, o que devem fazer. O que nós vemos é que a própria igreja está perdida. A própria igreja está perdida, não tem uma resposta para dar. Alguns resolveram abrir a igreja com a ordem de fechar. Teve uma pastora que foi presa lá em São José do Rio Preto, parece, porque ela estava reunindo grupos. E quando você lê a reportagem no Diário da Cidade, eu li a reportagem hoje,
ela saiu da delegacia e voltou para continuar a reunião de pessoas que conhecem a palavra, pessoas que conhecem a Deus, mas que não agem como se conhecessem. Essa palavra de Abacuque nos remete a uma reflexão para que a ação de Deus na vida nossa, no particular, seja de uma forma contagiante. O vírus contamina e infecta as pessoas e passa de um para o outro. A nossa vida, a nossa consciência, a nossa fé em Deus deve ser ainda mais contagiante, no sentido de traduzir para as pessoas que Deus, Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Quando Abacuque apresenta o seu lamento, a sua queixa para Deus, ele ouve de Deus: eis que levanto os caldeus, eis que suscito os caldeus, nação impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus tem propósito em todas as coisas. Quando Deus foi tratar com Jó, estava Jó vivendo um tempo tão especial de líder da sua casa, de cuidar da sua família, de ser um homem rico, poderoso, mas que não descuidava da vida espiritual. Conta no livro de Jó que começaram a acontecer uma série de episódios desastrosos, de tragédias na vida de Jó. E tem uma delas que é interessante, que diz que fogo de Deus, fogo do céu veio sobre o lugar onde estavam os filhos, onde estavam os servos, onde estavam os trabalhadores de Jó, e matou eles. Ou seja, não é um fogo do inferno, não é um fogo da escuridão, do mal, foi um fogo de Deus, no sentido de que tudo está nas mãos de Deus, até o fogo, até os caldeus, até o coronavírus. É tudo na mão de Deus. Paulo por 3 vezes orou, falando com Deus, para que tirasse da sua carne um espinho que estava esbofeteando ele. E ele classifica, ele dá o nome para esse espinho na carne de mensageiro de Satanás. O que um mensageiro de Satanás está fazendo na carne de Paulo de Deus? O que o mensageiro de Satanás está fazendo na carne de um homem de Deus? Não foi Satanás que colocou o espinho, foi Deus. Tem coisas que nós não vamos ter a resposta de Deus, ou pelo menos a que nós queremos que Ele nos dê. Sabe, porque Deus é Deus e o curso da história está acontecendo, o curso da minha história e da sua está acontecendo, e ao final tudo vai convergir para a glória de Deus, para um propósito maior de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Abacuque pôde experimentar a soberania de Deus. Se você ler toda a carta, nós estamos aqui no capítulo 1, mas é um livro, é um profeta que começa com oração e termina com oração. Ele começa com oração de lamento, de queixa, mas ele termina com oração de confiança e de fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que o produto da oliveira minta, não haja gado, não haja ovelha, eu me alegrarei no Senhor. Nesse processo ele aprendeu a se alegrar no Senhor, ele aprendeu a ser contente no Senhor. A pergunta é, a gente começa igual Abacuque, até quando, Senhor? Mas será que nós vamos passar por essa epidemia, pandemia, e depois termos contentamento? Ou mesmo antes dela passar, a gente poder dizer como Abacuque, ainda que ela demore a passar,
ainda que o alimento comece a acabar na minha despensa, ainda que o BH feche as portas, ainda que eu não tenha como sair nem no portão de casa, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Por que eu li o versículo 1 do capítulo 2? Porque quando vem a resposta do Senhor, o profeta Abacuque toma uma decisão e ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Você tem uma torre de vigia? Onde é a sua torre de vigia? Tem um lugar na sua casa aí que você se encontra com Deus regularmente? Quem sabe o espinho na nossa carne seja o coronavírus para nos esbofetear, para nos levar para uma torre de vigia, para um lugar de oração, para um quarto de oração, porque nós lemos, pregamos, aprendemos, ensinamos que Deus recebe a oração sincera daquele que entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho e a sós ele fala com Deus. Mas nós vamos tocando a vida. Lá na igreja eu oro. Domingo tem culto. Nesse eu não pude ir não, mas domingo que vem eu vou. Talvez você disse isso nesse ano, né? Eu não sei se você foi no último culto, domingo passado, mas hoje não tem culto lá não. Domingo que vem provavelmente também não vai ter. Até quando? Eu não sei. Será que você tem um lugar de oração? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A resposta que você precisa não vai vir de homens, tá? Não vai vir nem do ministro da saúde. A resposta vai vir de Deus. Porque se essa pandemia, esse tal coronavírus, Covid-19, passar e eu e você continuarmos do mesmo jeito com a nossa vida espiritual, não adiantou nada. Não adiantou nada. Na vida do profeta Abacuque nós vemos que houve uma transformação. Da queixa para o contentamento, do lamentar-se nem até quando, Senhor, para uma afirmação: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu quero te convidar mais uma vez a orar. Nós vamos nos encontrar mais vezes aqui nesse ambiente, né? Eu espero que você volte aqui, você compartilhe para outros também estarem aqui. Mas eu espero de todo o meu coração que a falta da igreja presencial, Rua Santos Dumont 726, a falta de um pastor presente para te apertar, né? Que eu gosto muito de sujigar, você sabe. Que a sua fé não esteja firmada nisso, o fato de ter uma igreja aberta ou de ter um pastor presente, fisicamente. Porque o mais importante você tem. A minha palavra para você é: procure o lugar de oração. Procure o lugar de oração, o quarto de oração, e fale com Deus. Apresente a Ele até a sua queixa. Deus está preparado para ouvir. Mas seja conduzido por Deus. Deixa Ele tomar você pela mão e te guiar. E levar você para um lugar seguro, que é a presença dEle. Porque a nossa pátria é o céu. E com certeza, coronavírus não entra lá. Lá não vai ter Covid, Ebola, câncer. Lá não entra nada disso.
nós estamos sendo preparados para a pátria celestial. Tenha um tempo de oração com Deus. Não feche o seu domingo absorvendo aí o que o Fantástico vai trazer de novidade e de realidade sórdida dessa pandemia. Vai louvar ao Senhor, vai para o seu lugar de oração, vai para a sua torre de vigia e veja o que Deus quer falar com você. Veja o que Deus quer falar com você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos, ó Deus, em oração na Tua presença. Pai, nós Te louvamos porque a Tua palavra, ó Deus, é fiel, o Senhor é fiel, ó Deus, e a Tua palavra é para nós uma fonte de conforto, uma fonte, ó Deus, de esperança. Ó Deus, o Senhor é o nosso refúgio e nós entendemos essa promessa e essa palavra porque o Senhor nos revelou e nós temos a palavra do Senhor revelada e traduzida em nossa língua. Nós Te louvamos por isso. Ó Deus, que nós não venhamos negligenciar a nossa comunhão com o Senhor, o nosso tempo de oração. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós não sejamos ovelhas rebeldes, afoitas, que ficam por aí vagueando longe do pastor. Deus, nós queremos ser guiados pelo Senhor. Ó Deus, nós queremos estar à sombra do Senhor, à sombra do Altíssimo, como diz a Tua palavra. Deus, nós queremos, ó Deus, ser encaminhado com o Senhor para águas tranquilas. Queremos ser levados pelo Senhor a pastos verdejantes. Queremos, ó Deus, passar pelo vale da sombra da morte, ainda que tenhamos que passar, ou algum de nossos familiares. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos temer mal nenhum, porque Tu estás conosco. Ó Deus, o Teu cajado nos consola. Pai, em nome de Jesus, dá essa certeza ao coração dos meus irmãos que estão assistindo agora essa transmissão, daqueles que irão assistir em outro momento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, as nossas famílias em Tuas mãos, nosso coração e nossa mente, ó Deus, sejam tomados da Tua palavra, ó Deus, que em nome de Jesus nós não venhamos nos atemorizar, porque o Senhor vai à nossa frente. O Senhor, ó Deus, é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, o Senhor guardará a nossa alma, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, ainda que o nosso nome conste entre os suspeitos do Covid-19, do coronavírus, ó Pai, a nossa oração é para que o nosso nome, ó Deus, conste, ó Deus, no livro da vida, seja escrito no livro da vida, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, herdar a vida eterna, porque, ó Deus, todas as coisas hão de passar, céus e terra passarão, mas a Tua palavra não passará. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser instrumento de conforto na vida de cada um dos nossos irmãos, que possamos ser instrumentos de edificação. Ó Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, fortalece, Deus, a nossa esperança, dá-nos, ó Deus, um coração desafiado no amor, para que possamos, ó Deus, em família, viver o amor do Senhor. E agora, Pai, eu quero pedir ao Senhor, em favor dos nossos irmãos que precisam sair para o trabalho. Ó Deus, nós percebemos que, apesar das autoridades decretar isolamento, recomendar que ninguém saia, muitas pessoas que não precisam sair continuam teimando em sair. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, traga convencimento, ó Deus, humildade, obediência, Deus, a esse povo. Ó Deus, que em nosso meio nós sejamos responsáveis. Ó Deus, nós sabemos que tem muitos dos nossos irmãos que gostariam de ficar em casa, junto com a família, nesse isolamento, nessa quarentena, e precisam sair porque são trabalhadores da linha de frente, farmácia, ó Deus, como o nosso irmão Gabriel, como a nossa irmã Leonídia, como o nosso irmão Jonathan. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia deles, aqueles que estão trabalhando também, ó Deus, em grandes empresas e que precisam viajar, como o nosso irmão Janderson. Ó Deus,
outros mais que estão trabalhando no comércio e que estão atendendo a população com alimentos, ó Pai, que precisarão trabalhar no comércio. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que a Tua proteção, ó Deus, o Senhor possa guardar os nossos irmãos, ó Deus, aqueles trabalhadores do supermercado BH, os motoristas, os cobradores, os trabalhadores da padaria, dos açougues, dos sacolões, o nosso irmão Bill que trabalha no açougue. Deus, em nome de Jesus, guarda, Deus, os nossos irmãos, guarda, Deus, os nossos filhos, guarda, Deus, essas famílias, em nome de Jesus, para que ao sair e ao voltar para casa, eles não tragam essa contaminação, que o Senhor possa protegê-los, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa conter, ó Pai, o avanço dessa pandemia, ó Deus, em nome de Jesus. E que, se for, Pai, o caso, que as autoridades possam decretar essa quarentena compulsória, ó Deus, e nada funcionar, para que os nossos irmãos permaneçam em casa, pelo menos essa semana ou a próxima, quando está mais propenso o pico do vírus, como está falando as autoridades. Contudo, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio. Isso que nós cantamos hoje nesse culto, isso que nós lemos no Salmo 46, isso que nós meditamos no livro do profeta Abacuque, ó Deus, que essa verdade possa tomar o nosso coração, que o Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça, para que possamos passar por esse vale, ó Deus, de enfermidade, de pandemia, ó Deus, e sairmos do outro lado mais fortalecidos como igreja e como famílias. Deus, nós te pedimos essas bênçãos, colocamos, ó Deus, cada pessoa em tuas mãos, cada familiar, pedimos a tua graça sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre São Paulo, que é o estado com mais casos de morte, depois o Rio, ó Deus, Belo Horizonte já tem caso, ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai, que o Senhor estenda a tua mão sobre a nossa nação e sobre as demais nações do mundo. Quem sabe o Brasil vai dar uma resposta bonita para o mundo, de um país que aprendeu a sofrer e que sempre sofreu e que agora também pode ajudar as outras nações. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e soberano Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, permaneçam sobre nós, nos ajudando a viver a cada dia em fé, em esperança e em amor. O justo viverá pela fé, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por acompanhar a transmissão. E a gente vai aprendendo, errando e aprendendo, né? Espero que não tenha sido demorada demais, cansativa demais. Eu não interagi com vocês, mas a gente vai aprendendo aí. E os comentários vão ficando aí, depois eu vou dando uma curtida neles. Um abraço. Deus abençoe a todos. Doido para ter um culto do abraço, para a gente ficar bem coladinho, apertando todo mundo. Eu estou até com abstinência de apertar. Estou tendo que apertar os cachorros e o gato. Porque essa aqui, ó, Giovana, não deu para apertar ela, não. Ei, gente. Todo mundo com vergonha de aparecer. Com Deus, gente. Deus abençoe. Não.